Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num capítulo específico, o 8º, de um material em áudio sobre Umbanda tradicional. A ideia é explorar as entidades espirituais que, segundo essa fonte, se manifestam nas giras. Quem são? O que fazem? Exato. E o material descreve essas entidades como espíritos de luz, sabe? Em evolução, trabalhando pela caridade, pela cura, orientação. E sempre em sintonia com os orixás, né? Cada grupo ou linha com suas características bem definidas. Isso! A fonte apresenta uma diversidade bem grande de arquétipos. Acho que entender essas manifestações, como o material coloca, ajuda a ver a complexidade dessa visão espiritual. Com certeza, é uma riqueza simbólica muito interessante de se observar. Ok, então vamos lá. Começando pelos pretos velhos. A fonte diz que eles representam a ancestralidade, a humildade, paciência, sabedoria, né? Uhum. Espíritos de antigos escravizados, geralmente. Exato. E a descrição é que falam com calma, usam palavras simples, mas profundas. Atuam muito com passes, benzimentos, conselhos. E tem aquela citação marcante no material, né? Pretos velhos não gritam, mas ensinam com o silêncio. Mostra bem essa abordagem mais introspectiva. É verdade. E aí, num contraste interessante, vem os herês, as crianças. Ah, sim, a alegria pura, a espontaneidade. Isso. O material os descreve como espíritos evoluídos que usam tipo brincadeiras, pedem doces, mas com um propósito espiritual por trás. Para a cura emocional, né? Desbloqueios. A fonte até fala que a simplicidade dos hereis dissolve a dureza do mundo. É bonito isso. Muito. Mostra que tem diferentes caminhos para a cura, né? A calma e a alegria. Exatamente. Não é uma fórmula única. Seguindo, temos os caboclos. O material liga eles aos espíritos de indígenas ou a essa forma simbólica, pelo menos. Ligados à coragem, à firmeza, à natureza. Aos orixás também, claro. Sim. E são conhecedores de ervas, banhos, defumações, essas práticas de limpeza energética. E o jeito de falar é mais direto, né? A fonte diz: caboclo não impõe, ele ensina com firmeza e amor. Isso, firmeza com amor. Destaque essa conexão com a retidão, com as forças da natureza. Uhum. Uma força mais telúrica, talvez? E tem mais gente aí nesse panteão de ação, né? O material cita os baianos. Sim, aquela força e alegria do Nordeste. Sabedoria popular, fé. E atuam na quebra de demandas, limpeza, decisões práticas. O texto diz, o baiano chega com o riso no rosto e espada na mão. Forte isso. É uma imagem poderosa. Assim como os boiadeiros. Os boiadeiros, isso, representam peões, vaqueiros, trazem firmeza, determinação. Trabalham muito com limpeza espiritual, proteção. A fonte até conecta eles a eixos de lei. Ogum, Xangô. E a citação é ótima. Boiadeiro laça o mal, doma o medo e limpa a trilha. Bem direto ao ponto. São. E ainda tem os ciganos, né? A fonte os escreve como espíritos livres, místicos. Exato. Atuam com intuição, oráculos, prosperidade, amor, liberdade, gostam de dançar, velas, lenços. Aquele arquétipo do movimento, da intuição, o cigano dança por fora, mas trabalha por dentro, como diz o material. E os marinheiros, ligados à água salgada, Iemanjá, alegres, fala meio enrolada, intuição. Trabalham muito emocional, o equilíbrio, limpeza fluídica. A fonte diz, marinheiro balança no corpo, mas acalma na alma. Interessante essa dualidade. Mostra como cada um tem um campo bem específico, né? Cura emocional, firmeza, alegria, sabedoria. Exato. Cobre um espectro bem amplo das necessidades humanas, usando esses simbolismos culturais brasileiros de forma muito rica. E aí chegamos nos malandros. Trazem a malícia do bem, o jogo de cintura, a sabedoria das ruas. Isso, tipo sambistas, boêmios, descontraídos, mas trabalham libertação, autoestima, recomeços, ligados a Exu também. A citação é ótima. O malandro não engana. Ele ensina a se posicionar sem perder a elegância. Quebra um pouco aquele estereótipo, né? Sim, totalmente. E tem os mirins também, uma vibração mais leve, parecida com os herês.
às vezes meio travessa. A fonte diz que atuam com médiums iniciantes, crianças. Trazem alegria, desarmam tensões. O mirim não precisa dizer nada, só sua presença já limpa e cura. É a força da pureza de novo, né? De outra forma. E agora, duas figuras que geram muita curiosidade e às vezes mal entendido fora da Umbanda: Pombagiras e Exus. Ah, sim. É fundamental ver como a fonte os posiciona. O material descreve as pombagiras como entidades femininas fortes, justas, amorosas, trabalham cura da sexualidade, autoestima, relacionamentos. Quebra de amarras, protetoras. O texto enfatiza: pombagira não é vulgar. É força feminina em estado puro. Isso é importante. Muito importante. E os Exus? A fonte é categórica. São guardiões dos caminhos. E deixa claro, não são demônios. Exato, são entidades de luz, disciplina, equilíbrio dentro da lógica da Umbanda descrita ali. Atuam com firmeza, ordem, limpeza energética, desmanchando o mal. São muito respeitados. As citações são fortes. Exu não faz, ele devolve. Uhum. E onde ninguém vai, Exu vai por você. Mostra essa função de proteção e de ir onde é difícil, né? Sem dúvida. E essa contextualização da fonte é crucial, né? Para entender essas figuras dentro do sistema da Umbanda e não por visões externas, muitas vezes distorcidas. Aqui são agentes de equilíbrio e proteção. Então, olhando para tudo isso, o que a gente tira? A visão que o material passa é de uma diversidade imensa de formas e métodos. Sim, mas todas unidas, segundo a fonte, nesse propósito de caridade e de evolução. Ensinam, limpam, acolhem, protegem. Cada uma do seu jeito. Pois é, e fica uma reflexão interessante, né? Será que essa multiplicidade toda, essa variedade de especialidades que a fonte descreve, não seria um reflexo da própria diversidade das nossas experiências, das necessidades humanas? Tipo, sugerindo que para cada busca, para cada desafio, existe um caminho, uma forma de auxílio espiritual disponível nesse sistema? Exatamente. Uma correspondência, talvez. Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão. E com ela, a gente encerra essa nossa conversa sobre este capítulo sobre as entidades da Umbanda, conforme a visão apresentada no material de origem.